Olá, estamos aqui para o segundo vídeo da aula de hoje, dia 6 de agosto, para apresentar a disciplina que nós vamos trabalhar. Currículos e programas. Quando a gente ouve falar em currículos, a gente lembra do nosso currículo quando a gente vai procurar um emprego, né? Que eu acabei de fazer no vídeo anterior aí, dizer quem eu sou, o que eu já fiz, né? Um pouco da nossa história relacionada ao trabalho. Mas a palavra currículo também tem uma outra conotação, que é o caminho que se percorre na área do conhecimento, ou seja, que todo curso ele está alicerçado numa proposta de caminho, uma proposta de caminhada, uma proposta curricular. Quais as disciplinas, o que nós vamos trabalhar com os alunos? Por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco, no próximo vídeo, o plano de ensino dessa disciplina, né? Ou seja, esse plano de ensino ele está alicerçado num currículo, numa proposta de o que trabalhar. O que nós vamos ver especificamente nessa disciplina? Agora, a nossa discussão de currículos e programas é sobre quem pensa, como são pensadas e como são elaboradas e como são as propostas do que se trabalhar com as crianças, desde o maternal até, no nosso caso específico, nós vamos até o ensino fundamental, de forma mais profunda, ensino fundamental 1. Também vamos ver um pouco sobre as séries finais do ensino fundamental, né? Séries iniciais e séries finais, é assim que é dividido. Então, a nossa grande discussão, primeiro vai ser uma discussão de como que se busca elaborar uma lista do que trabalhar, né? Quem que faz isto? Com que objetivo se faz isto? O que norteia essa busca? Por que são elaborados currículos? Para quê? Como? Por quem? Né? Essa é a discussão do que a gente chama de teorias do currículo, né? Já além da discussão em torno das teorias de currículo, uma das perguntas importantes também de toda a teoria de currículo, quando vai se elaborar um currículo, é que tipo de competência você quer que os alunos alcancem ao final de uma jornada, ao final de um ano, ao final de uma semana, ao final de um mês, né? E isso vai interferir lá na elaboração do plano de aula, do plano de unidade, do planejamento do professor, né? Que é o que o pedagogo na escola supervisiona, né? A supervisão educacional, ela trabalha exatamente com essa preocupação, ver se os professores estão planejando as suas intervenções, as suas aulas, de acordo com aquilo que é proposto pelos documentos oficiais, né? E esse currículo, então, ele é um currículo travado ou ele é maleável? Ele pode ser, o professor pode trabalhar com os alunos aquilo que ele quer trabalhar? Eu diria que até hoje, os currículos, em sua maioria, eles são muito impositivos. Primeiro, vem a proposta governamental, no caso, nossos BNCCs, que substituíram os PCNs, que substituíram diretrizes anteriores e assim vai indo, né? Além disso, também é impositivo no que o professor acha que os alunos têm de aprender. Mas um currículo realmente eficaz e eficiente,
deveria também e deve também compreender o que o aluno quer aprender, o que é significativo para o aluno. Ou, no mínimo, o professor tem que fazer a ponte entre o que ficou definido que deve ser trabalhado e a expectativa do aluno. Porque o que ficou definido que deve ser trabalhado, geralmente é definido por um grupo de pessoas. O aluno que vai acessar esse curso, que vai entrar na escola hoje, desde a educação infantil, ele não participa. Quem prevê que futuro que vai encontrar, que esse aluno vai encontrar, que essa criança, esse jovem, esse adolescente vai encontrar, são os adultos. E como que é escolhido isso? Então, os adultos que definem o currículo, eles fazem uma seleção da cultura. Eles vão em tudo aquilo que o ser humano já produziu culturalmente e selecionam aquilo que deve ser trabalhado com os alunos, né? Por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, quase que 100% das escolas fazem uma seleção de trabalhar com os alunos a língua portuguesa e um pouco de língua inglesa. Por que não língua chinesa, japonesa, congolês, enfim, podia ser qualquer outra língua, mas foi definido pela sociedade que é o inglês. Por quê? Essas são as questões que a teoria do currículo deve se fazer. Por que foi selecionado aquilo da cultura? Porque você tem uma visão de que isso vai ser mais importante e mais necessário para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes. Assim, em tudo aquilo que é definido como conteúdo importante para ser trabalhado na escola, existem essas explicações, esses porquês. Mas será que são ouvidos aqueles que deveriam ser ouvidos? Como muitas vezes não são, o professor, nesse meio de caminho, tem de ter a flexibilidade de adequar aquilo que é definido pela cultura, por aquele momento, por aquela sociedade, aquilo que é definido da cultura que deve ser trabalhado, o professor deve ter essa sensibilidade de adequar isso ao grupo com o qual ele trabalha, né? Então, assim, nós temos na nossa disciplina, currículos e programas, 3 grandes objetivos principais a serem alcançados. Primeiro, conhecer as teorias de currículo e seu papel na estrutura escolar. Então a gente pensa assim, não, você chega numa escola, aquela escola está funcionando daquele jeito, trabalhando aquilo, daquela forma. Mas geralmente essa escola, ela está estruturada em cima de uma proposta curricular que foi elaborada a partir de teorias de currículo. Então ali, vou dar um exemplo bastante simples assim. Do 6º ao 9º ano, nós temos 8 disciplinas quase que em todas as escolas públicas, né? As escolas particulares às vezes têm uma ou outra disciplina a mais, mas são aquelas 8 disciplinas. As escolas estão estruturadas daquela forma e vai mexer nessa organização. É uma briga, não com os alunos, com os professores. Os professores fazem parte de uma estrutura escolar. Eles foram formados, o professor foi formado para trabalhar com matemática. Ele não quer sair daquele seu, daquela sua área de conforto, né? Onde ele se sente seguro, para trabalhar algo um pouco diferente. Propor um projeto transdisciplinar numa escola é pedir para apanhar, né? Enfim.
mas está se avançando. Se você pega a educação infantil, na educação infantil já existe muito mais transdisciplinaridade. Não são aquelas caixinhas fechadas das disciplinas, né? Já existe um avanço nessa discussão. Nas séries iniciais do ensino fundamental também já existe um trânsito bem maior, porque geralmente é o mesmo professor, o professor formado em pedagogia ou em magistério, como antigamente, depois com alguma especialização, o normal superior, né? Mas hoje a maioria dos concursos exige que você tenha formação de pedagogia, e aí já é um professor que tem uma visão das diversas disciplinas e esse mesmo professor já faz percorre as diversas disciplinas, não fica aquelas caixinhas fechadas. Mas tem muitas escolas que a coisa está bem segmentadinha, né? Até divide em professores. Não, fulano só trabalha com matemática, fulano só trabalha com português, outro só com... Aí junta história, geografia, ciências em estudos sociais, uma coisa diferente lá. Aí já professor de artes é professor de artes, educação física é professor de educação física. Já começa a segmentação, né? Então isso é a teoria de currículo influenciando o papel dela na estrutura escolar. Bastante forte, bastante presente, né? Uma outra coisa que nós, como objetivo dessa nossa disciplina, é compreender as relações entre currículo, cultura e escola. Que é aquilo que eu estava dizendo antes, né? Uma escola, ela está inserida numa dada sociedade, num determinado local social, num espaço social e também dentro de uma cultura. Nós nascemos para dentro de uma cultura. Não uma cultura rígida, uma cultura que muda rapidamente, às vezes, que demora para mudar, depende. Ela tem estruturas da cultura que demora a mudar. Tem estruturas que mudam assim, de uma forma muito rápida por momentos. Eu costumo dizer o seguinte, que eu nasci numa cultura onde não havia a informatização. Cresci para dentro da informatização. E a minha geração teve que se adequar, dependendo do tipo de trabalho, se adequar de uma forma mais forte, mais rápida, mais brusca, né? Nós, professores, nesse momento de pandemia, nós fomos jogados a compreender e a entender um pouco de tecnologia da informação na marra, né? Aprendendo, trocando pneu em andamento, como dizem, né? Já a geração da maioria de vocês nasceu para dentro da cultura informatizada. Vocês dominam a tecnologia da informação muito mais do que a gente, que é um pouco mais experiente que vocês, né? Nós temos mais experiência de vida e menos experiência de informatização, de tecnologia. Mas tem um outro lado. A minha geração sabe utilizar melhor a tecnologia como uma ferramenta, né? A gente percebe, não, isso é importante, isso. Já quem nasceu para dentro dessa tecnologia muitas vezes não consegue ver o que é importante, por que é importante. Eu, antes de gravar essa aula aqui, eu estava participando da Semana Pedagógica do município, que está sendo toda ela virtual, e eu estava vendo uma palestra da professora Fátima Mineto, da Universidade Federal, e ela estava dizendo exatamente isso, né? Que nós, a geração, nós que somos de uma geração, estamos para lá dos 50, né? A gente consegue fazer essa distinção um pouquinho maior do que é duradouro, do que é importante, do que é fundamental, daquilo que acaba sendo modismo e a gente acaba perdendo tempo com certas coisas, né? E também nessa era da informação, nós temos acesso à informação sobre tudo, mas cada vez mais serão necessárias as pessoas que, por exemplo, pegam um determinado assunto, façam as pesquisas e selecionem aquilo que é mais importante para a gente. Por isso, cada vez mais nós vamos ter cursos online, vamos ter gurus online, vamos ter pessoas que fazem a seleção para nós.
porque nós não conseguimos mais acessar tudo e sintetizar tudo. O professor vai ser um pouco isso para o aluno. Essa pandemia está mostrando que o professor é fundamental, é necessário. Os pais estão doidinhos, não conseguem fazer a mediação do conhecimento com os seus filhos, porque eles não estão preparados para isso. Eles não têm tempo de fazer isto. Esse é o papel da escola. O papel dos pais é educar. O papel da escola é mediar a relação da criança, do adolescente com o conhecimento. Ok? Isso é curricular. Isso é uma mudança que nós estamos começando a entender na prática. A pandemia nos faz enxergar isso de uma forma bem clara. A escola tem a função, é o lugar privilegiado da relação com o conhecimento, com a cultura, na perspectiva de fazer essa mediação para compreender, para aprender a sintetizar as coisas importantes do conhecimento e da cultura que são necessárias para a vida. Ok? Vou fazer mais um vídeo sobre o plano de ensino para esta aula de hoje.